Introdução ao livro de Esdras. O título é originado do nome do próprio autor, o sacerdote Esdras. É contado como um único volume no cânon judaico, juntamente com o livro de Neemias. O autor, sem dúvida alguma, é Esdras, cujo o nome deriva do hebraico Ezer, que significa ajuda. Esdras foi um hábil sacerdote e um dos maiores líderes judaicos após o cativeiro babilônico. Foi ele, inclusive, quem restaurou a religião judaica e provavelmente lhe deu forma para os anos subsequentes. Conforme a referência do capítulo 7, versículo 1, o governante na época em que Esdras foi a Jerusalém, por volta de 457 a.C., era Artaxerxes. O reavivamento teria ocorrido por volta do ano 445 a.C. Logo podemos concluir que o livro não foi escrito muito depois disso. O livro pode ser dividido em duas partes principais. Os capítulos 1 a 6 narram a história dos primeiros judeus que voltaram do cativeiro sob liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Esse retorno foi financiado pelo então fundador e governante do Império Medo-Persa, Ciro o Grande. Os judeus regressaram com o intuito de reconstruir o templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Sofreram grande oposição e desânimo, mas foram ajudados pelo ministério dos profetas Ageu e Zacarias. Na segunda parte, que abrange os capítulos de 7 a 10, o personagem principal é o próprio autor do livro, Esdras, que transmite ao povo as instruções de Artaxerxes. Entre o final do capítulo 6 e o início do capítulo 7, já se passaram cerca de 50 anos. Por isso, os personagens da primeira parte não aparecem mais. Esdras, então, começa um reavivamento religioso, levando o povo a rejeitar a mistura racial e a se voltar para a lei com verdadeira dedicação. O livro contém diversas genealogias, extremamente importantes para o contexto da história judaica, uma vez que a nação está sendo resgatada do caos no qual fora lançado pelo exílio babilônico. Livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá.
e este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata, e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Livro de Esdras, capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Quefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sineá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Gadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo
139. Os Nitinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabuote, os filhos de Querós, os filhos de Ziá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gibel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acfá, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soroferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gebel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os Netinins, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras, e os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netinins nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades.